Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Professor Flávio aqui, Itajubá, Minas Gerais. Estou falando pela Associação Teológica Cason, Escola do Conhecimento. Nós estamos falando sobre a importância da fé. Fizemos um vídeo anterior, falamos o significado de fé, um pouco da diferença entre fé e esperança. Falamos algumas características importantíssimas da fé, da vida do cristão, como que deve ser a vida dele agora. Ele está numa nova vida, novidade de vida. Ele aceitou um novo estilo de vida, que é viver pela fé. Não viver pelas circunstâncias, mas viver pela fé. Acreditar, crer no sobrenatural, crer em Deus, crer no porvir, crer nas misericórdias, crer na salvação. Então, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Estamos aqui então nesse vídeo, parte 2, tá? A importância da fé, parte 2. Pega a sua apostila aí, se você não tem ela, eu vou postando ela aqui e a gente vai estudando junto. Tá bom? Pega a sua Bíblia então, seu caderno de anotações. Vamos continuar aqui então. Hoje nós vamos falar alguns tipos de fé e outras coisas mais. Que o Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude, nos abençoe. Abençoe a minha vida, a sua vida. Que possamos crescer, aprender um pouco mais, desenvolver essa fé para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus te abençoe nesse estudo. Vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre os tipos de fé quando falamos sobre fé em Deus. Apostila, página 4. Vamos falar aqui da fé salvadora, da fé santificadora, da fé defensiva, da fé mal dirigida. Então olha bem para você ver, ó. Vamos lá então. Vamos falar aqui os tipos de fé. A fé salvadora é a fé que em Deus combinada com o verdadeiro arrependimento é a fé salvadora. Salvação é conhecer, crer e pessoalmente aceitar a mensagem do Evangelho. Então, justificados, Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé salvadora requer uma resposta pessoal em Deus. Nenhuma pessoa pode responder em nome de outra. Cada pessoa é salva por sua própria resposta ao Evangelho. Fé é um ato, é o dom de Deus para o homem capacitá-lo a ser salvo. Então nós temos aqui a fé salvadora, conforme nós já falamos no vídeo anterior. É aquela fé que é quando você crê no Senhor, você entrega a sua vida para Ele, e aí a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus para todos nós. Não é pelas obras, mas por crer em Cristo, que Ele pagou o preço por nós, que Ele nos redimiu. Sem Jesus não tem salvação, não há Salvador, não há salvação. Eu não consigo salvar a mim mesmo e muito menos salvar a outra pessoa. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Né? Romanos capítulo 6, verso 23. A recompensa do pecado é estar separado eternamente de Deus. É a mesma coisa uma pessoa está condenada à prisão perpétua. Ela está condenada por um ato dela, por um erro dela, à prisão perpétua. Então ela não vai conseguir pagar a pena dela. Ela vai ficar o resto da vida ali presa. Então como é que ela vai pagar dela e depois ainda pagar do outro? Não tem como. Então a condenação, o homem ficará eternamente separado de Deus, porque o pecado é terrível, o pecado separa o homem de Deus. Então Cristo Jesus veio para pagar a nossa dívida, para pagar a nossa conta. Nós lemos lá Romanos 5:1, somos justificados pela fé em Cristo. Romanos 3:23, todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Mas são justificados, são resgatados de graça pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus veio pagar a nossa dívida. Você tem que acreditar nisso, porque você não consegue pagar a sua conta. Essa conta é impagável. Colossenses 2,14, ele veio, tirou a cédula, o escrito de dívida
que era contrário a nós, contra nós, que era contra nós nas suas ordenanças. Cravou esse escrito de dívida na cruz do Calvário. Por um homem o pecado entrou no mundo, por Adão o pecado entrou no mundo e estendeu a toda a humanidade. Por um homem a salvação veio e está aí para todos nós, mas nós precisamos aceitar o que ele fez por nós, senão não tem como. Então por isso que a gente fala, você crê em Jesus, aceita Ele como o que resgatou você, o seu Salvador, você crê que Ele pagou a tua dívida, é pela fé. E a Bíblia fala, sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos crer que Deus existe. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então nós temos a fé salvadora, tá? É pela fé que a gente é salvo. Eu creio nisso, tá ok? E também tem agora a fé santificadora. Ó, fé santificadora. Logo, já não sou eu quem vivo. Olha aí, ó. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Então, a fé santificadora capacita o crente a viver uma vida santa após a conversão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 1 ao 7. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus para nós, a santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, não na paixão dos desejos carnais, como gentios, como aqueles que não conhecem a Deus, Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então, versículo 7 também, diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então nós temos aí a fé santificadora. Fé em Deus inclui fé santificadora, que é crer que você pode viver uma vida santa. Você não faz isso por sua própria força, mas através do poder de Deus que habita em você, que age principalmente por meio de sua palavra. Então, nós cremos também que a fé ela nos leva a buscar a santificação, conforme nós acabamos de ler aqui agora. Deus nos chamou para que nós possamos ter o nosso vaso em honra e santificação. Quer dizer, você santificar o seu corpo, não na busca da imundícia, da prostituição, da malícia, mas honrando a Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Nós cremos que o Espírito do Senhor está conosco. Já não sou mais eu quem vivo. Não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Então, olha bem para você ver. Imagina bem, assim, uma coisa talvez você não entenda, mas eu vou falar porque é interessante também. Imagina, tá ali o juiz, tem um juiz e tem ali um condenado. Uma pessoa que está ali para ser condenada e ela foi condenada, um homem. Aí chega um outro homem inocente. E o juiz ouve o inocente. Ele fala assim: senhor juiz, deixa eu ser condenado, deixa eu substituir esse rapaz que foi condenado. O próprio juiz que proveu esse escape.
E o juiz fala assim, ok, eu aceito isso, eu quero, tá bom, vamos fazer isso. Então o juiz fala, você quer ficar no lugar dele? Aquele inocente fala, quero. Mas olha bem para você ver, ó, o juiz já aceitou. O juiz e aquele inocente entraram num acordo e trouxeram então aquele meio de escape. É uma válvula de escape para aquele condenado. Aquele condenado não tem condições de pagar a sua pena. Mas o inocente, em comum acordo com o juiz, veio ali e diz: eu quero ficar no lugar dele. O juiz diz: tudo bem, você pode ficar. Você tem condições para isso. E você quer também. Você está fazendo isso por amor e eu aceito. Já entramos num acordo aqui. Agora, é preciso que aquele condenado aceite aquele presente que está sendo dado a ele. Se ele não aceitar, o que acontece? Ele vai ser preso. É ele que vai pagar a pena dele. Ele vai ficar em prisão perpétua, vamos supor. Vai ficar lá. Agora, se ele aceitar, então o inocente vai substituir ele. Está entendendo? É isso que Jesus fez por nós. O próprio Deus, Deus Filho, se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus proveu um meio de salvação. Isso está em comum acordo com o juiz. Né? O provedor enviou o Cristo, o seu Filho, para morrer por nós. Agora, é preciso que eu aceite o que ele está fazendo por mim. Quando eu aceito isso, então eu estou livre agora. Eu não estou mais condenado, eu fui redimido, fui resgatado. Então, aquela pessoa que foi condenada está livre, tá livre. E o inocente assumiu o lugar dele. Tá? Foi o que Jesus fez por nós. Assumiu o nosso lugar. Levou sobre si as maldições da lei, levou sobre si os nossos pecados, levou com ele. Então, aquele condenado sai livre. Mas agora que está aqui a questão, olha bem para você ver. Ó. Se aquele inocente substituiu aquele homem, ficou no lugar daquele homem, então aquele homem também agora vai ter que viver uma vida que deveria ser vivida pelo inocente. Houve uma troca. Você entende? O condenado assumiu o lugar. O inocente assumiu o lugar do condenado. E o condenado ficou no lugar do inocente. O condenado, né, agora vai ter que viver uma nova vida. Por quê? Porque ele trocou de vida agora. A vida que ele vive agora não é mais a dele. É como se ele está no lugar do outro, do inocente agora. Ele vai viver a vida de Cristo. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é um ato de fé. E em Romanos, no capítulo 6, diz lá assim, que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Então agora eu vou considerar que eu morri para aquela velha vida e vou viver uma nova vida. Você está entendendo? Por isso que fala, aquele que está em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o inocente substituiu, está no lugar do condenado, e o condenado agora vai viver uma nova vida, ele é uma nova criatura. Está vendo? Então eu vou buscar agora a santificação. Vou procurar viver a vida cristã, uma vida de Cristo. Houve uma troca, uma substituição. Então a fé santificadora vai me impulsionar também a buscar, a viver uma vida nova, uma vida santa. Ok? Vamos lá. Temos então a fé santificadora. Temos a fé defensiva. A fé defensiva. A fé é uma das armas de defesa contra o inimigo espiritual. Satanás tentará atacar sua fé por enviar dardos de descrença para sua mente. Ter fé em Deus providencia uma defesa espiritual para estes ataques. Então, a fé defensiva é uma arma contra o inimigo espiritual. Em Efésios capítulo 6, Efésios
capítulo 6, verso 16, está escrito assim, ó. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então nós temos também a fé defensiva. O que é a fé defensiva? Ela é como se ela formasse um escudo ao nosso redor. Por quê? Porque vai vir muitos pensamentos contrários, pessoas que vão falar para a gente desistir, desanimar, tá entendendo? As próprias circunstâncias. Então, a fé, ela também forma um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Às vezes o inimigo não pode chegar perto, ele manda pensamentos, manda dardos, setas, para poder derrubar a gente. Então, a Bíblia também fala em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, 5, 6. As armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós devemos levar preso, cativo, todo pensamento à obediência a Cristo. Levar toda altivez, todo sofisma. Tá? Olha para você ver em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, 4 em diante. Olha para você ver. 2 Coríntios 10, verso 3. Ó. Porque andando na carne, aqui carne se refere ao corpo nosso. Não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando preso todo entendimento à obediência de Cristo. Então nós devemos destruir os conselhos na nossa mente e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando também todo entendimento à obediência a Cristo. Então muitas das vezes nossos pensamentos, raciocínios, nós devemos tomar cuidado para que esses pensamentos não venham a deturpar, a querer tirar a atenção nossa da palavra. Então, quando um pensamento vier na sua mente que é contrário à palavra de Deus, você deve levar esse pensamento preso e repreender aquilo e mudar o seu jeito de pensar. É possível fazer isso? Sim, claro que é. Nós não podemos proibir os pássaros de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos proibir os pássaros de fazer ninho na mesma cabeça. Isso um homem de Deus disse há muito tempo atrás. Então não tem como evitar os pássaros de voar sobre a minha cabeça. Não tem como eu evitar os pensamentos. Muitas das vezes vêm pensamentos, mas eu posso desalojá-los, não aceitá-los, a ficar criando ninhos, raciocínios, conselhos ali, entendeu? Para me levar a sentir coisas negativas, coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então quando eu percebo que aquele pensamento, aquele raciocínio está me levando à tristeza, está me levando a um desânimo, a um desvio da palavra, eu já dou um jeito de colocar um hino, um cântico, leio a Bíblia, faço oração, repreendo, porque eu sei que são dardos inflamáveis do maligno. Quando nós olhamos também em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, se você olhar comigo agora aí, ó, Filipenses, no capítulo 4, olha para você ver, no verso 8, Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então olha bem os nossos pensamentos, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, está dizendo, se vem um pensamento na sua mente que não é verdadeiro, você não pode ficar pensando nele, tem que dar um jeito de jogar para fora. Se não é justo, se esse pensamento não é justo, não é puro, não é amável, não tem virtude nenhuma, não produz nenhum louvor, não é justo, então você não deve ficar com aquele pensamento, você deve repreender e dar um jeito de mudar ele. Entendeu? Dar um jeito de ler a Bíblia, cantar um cântico ali, mas não ficar com aquele pensamento alojado, aquele tipo de pensamento que vai levar você a um raciocínio e que vai formar ali um conselho, né? E vai fazer você sentir algo ruim e vai fazer você agir de forma errada. Então, olha bem para ver, as nossas atitudes, as nossas ações, normalmente acontecem assim, ó. Normalmente, a gente vê alguma coisa ou a gente ouve alguma coisa. Aí vem um pensamento e a gente começa a pensar e gera um sentimento. E então, o pensamento e aquele sentimento faz com que eu haja, pratique uma atitude, uma ação. Você está entendendo? Então eu vou viajar. Então eu pensei em viajar, arrumei dinheiro, marquei a hora, ajeitei as coisas e agora eu vou agir, vou sentir vontade e vou. Às vezes até uma necessidade mesmo, eu preciso ir. Então eu penso ali, depois do pensamento vem o sentimento de necessidade e vem a atitude. Você está entendendo? Ninguém age se primeiro não tiver com um pensamento ou com um sentimento. Então, a coisa é gerada aqui na mente e o sentimento. Imagine bem para você ver, ó. Alguém diz para você assim, olha, você ganhou 50 mil reais, está lá na sua conta, no banco. Você tem o número da sua conta e naquele título de capitalização, lá fizeram um sorteio, lá caiu o seu número. Quando você recebe essa notícia, você fala assim, será que é verdade mesmo? Não lembro se eu tenho título de capitalização. Aí você fica ali pensando, isso é coisa furada. Isso aí é fake news, isso aí é mentira. Mas aí você recebe um telefonema do banco. Você fica já meio assim, opa. Daqui a pouco, 10 minutos depois, recebe de novo o telefonema, gerente do banco falando, olha, você não vai vir aqui não, eu sou o gerente da sua conta, aqui, tal banco, assim, vem aqui para a gente conversar, que você tem uma coisa boa para você, aconteceu aqui, você ganhou um dinheiro. Então você já vai para o banco agora, porque você recebeu uma informação. Aquela informação gerou um sentimento de expectativa. Então, qual que é a sua atitude? Sua atitude é de ir para o banco. Por quê? Primeiro você ouviu, pensou, num primeiro momento você duvidou, mas depois você teve uma confirmação, pelo menos ali por telefone, que a gerente quer que você vá lá. Então você pensou, raciocinou e gerou um sentimento de expectativa, de apreensão, e aquilo levou você a agir. Você vai no banco, saber se é ou não. Está entendendo? Então, nossos pensamentos devem ser filtrados. Cuidado com o que você pensa. Porque na maioria das vezes, mais de 90%, o que você pensa, isso vai gerar sentimentos que vai fazer você agir. Tá ok? Então, a fé defensiva é importante a gente saber formar esse escudo à nossa volta, da nossa mente, do nosso coração. Saber filtrar os dardos inflamáveis do maligno, não deixar passar ali para fazer efeito na nossa vida. Então, por isso que a fé é um escudo também. Ela forma um escudo ao nosso redor. Você e eu precisamos saber usar esse escudo. E essa é uma das formas de usar esse escudo. Porque com esse escudo você pode apagar os dardos inflamáveis do maligno, os pensamentos, levar preso todo raciocínio à obediência a Cristo. Então lembra bem, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quer dizer, o inimigo vem com fortaleza para tentar tirar a nossa paz. O escudo da fé vai bloquear. Não é justo esse pensamento, não é puro.
não é verdadeiro, não é amável, não tem nenhum louvor, então não vou pensar nisso. Agora, se esse pensamento é justo, é legal, é amável, é verdadeiro, tem alguma virtude, tem algum louvor, opa, maravilha, vou pensar, vou continuar pensando. Então agora nós devemos ser santificados pela palavra. A palavra vai nos ajudar a filtrar isso. Tá? Tá ok? Então a fé é defensiva. Temos também a fé mal dirigida. A fé mal dirigida é fé em Deus, não é uma fé geral, mas é uma fé dirigida. Mas você pode ter uma fé mal dirigida. Uma fé mal dirigida pode ser uma fé em armas naturais, grandes homens, ídolos, falsos profetas, no poder natural, nos bens materiais. Deixa eu ver se tem mais aqui. Em amigos, tá? Então, ó, ter fé não é suficiente. A sua fé pode ser mal dirigida. A verdadeira fé é fé dirigida. É uma fé em Deus. Então, vamos lá, olha bem para você ver, ó. Então, cuidado para a sua fé não ser uma fé mal dirigida. Você, ó, armas, não confio no meu arco e não é minha espada que me salva. Não ter confiança em homens, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. O que confia no próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Cuidado com os ídolos, cuidado com os falsos profetas, não confieis em palavras falsas. Cuidado com o poder natural, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, porém, gloriaremos em nome do Senhor Deus. Bens materiais, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus bens e na sua perversidade se fortalecia. Amigos, cuidado também, né, com os amigos. Então, tem também a fé mal dirigida. Nós devemos tomar cuidado para não dirigir a nossa fé em falsos profetas, cuidado com a profecia, tá? Julgueis as profecias. Mesmo uma pessoa boa pode trazer uma profecia ruim, uma profecia que seja legal, mas que não seja de Deus. Cuidado com as profecias, cuidado com falsos profetas, tá? Por isso temos que buscar Deus em oração, ter um relacionamento com Deus. Cuidado com amigos que muitas das vezes enganam. Olha bem, Judas andou com Jesus e traiu Jesus. Cuidado com os amigos, cuidado, tá? Não é ficar desconfiando de todo mundo, é claro, mas devemos ter as nossas precauções. Cuidado com confiança em bens materiais passa, acaba, né? Cuidado também com os bens materiais. Cuidado em confiar na abundância das riquezas. As riquezas passam, não se deixe enganar, tá? Cuidado em confiar na força do homem, na força do braço do homem. Também lá em Jeremias fala: bendito o homem que confia no Senhor, mas maldito o homem que confia no homem. Não é que confia na pessoa, mas que confia na força do homem, na força do braço. Tá entendendo? Então aqui nós temos aqui a fé mal dirigida, quando a gente desvia a nossa fé de Deus. Né? Então aí podemos querer confiar em ídolos, tá? Confiar no dinheiro, confiar em amigos, confiar, né, na força do braço, confiar em profecias. Cuidado com os falsos profetas, repito. Então, nós devemos focar a nossa vida na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai produzir fé no nosso coração. A palavra de Deus vai produzir a fé verdadeira. Então, cuidado com a fé mal dirigida. Ficar confiando no fulano, confiando no líder. Sim, nós confiamos, no certo sentido, nas pessoas que estão à nossa volta. Mas aquela coisa mesmo, 100%, número 1 mesmo, tem que estar no Senhor. Porque as pessoas podem decepcionar você. Se você depositar toda a sua confiança no homem, toda a sua confiança num bem material,
e de repente aquilo falhar com você, a casa cai. Então a sua casa tem que estar firmada na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Jesus. A palavra de Deus. Tá bom? Ainda, né? Olha aqui para você ver. Ter fé não é suficiente, né? Então a fé pode ser mal dirigida. Os níveis de fé, níveis de fé. A Bíblia revela que há diversos níveis de fé. Existe aqueles que não têm fé, existe os que têm pouca fé, existe grande fé. Então Jesus falou de pessoas que não usaram sua fé como sendo incredulidade. Mateus 17. Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 17, verso 17. Mateus 17, vou ler o 14, para a gente pegar o contexto. Mateus 17, verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé. Então aqui nós temos aqui a geração incrédula, que não tem fé nenhuma, e temos aqui também já a pouca fé. Também, mais ainda sobre pouca fé, Jesus falou daqueles com pouca fé. Mateus 6,30. Vamos também ler Mateus 6,30. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Também nós temos aqui exemplo de pouca fé. Também temos exemplo de grande fé. Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Olha para você ver, Mateus 15, 28. Mateus 15, 28. Eu vou ler aqui o verso 21 para a gente pegar o contexto. Mateus 15, 21. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, quer dizer, de Canaã, né, que saíra daquelas cercanias, né, dos cananeus aqui no caso, né, da terra dos cananeus, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. Está vendo aqui? Ó mulher, grande, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então nós vemos aqui os níveis de fé. Você viu aqui? Eu não tenho vários versículos, mas a gente pegou só alguns para poder tomar como exemplo. Existem outros casos, mas olha bem, os níveis de fé. Existe a incredulidade, gente que não acredita, gente que não tem fé nenhuma. Né? Quando aquele pai daquele rapaz lunático trouxe o filho para os discípulos, eles não puderam expulsar. Jesus falou: não puderam expulsar por causa da pouca fé suas. Mas Jesus chamou a geração, aqueles que estavam ali, de geração incrédula. Então, onde não tem fé, a gente fica, até quem tem um pouquinho, fica sem força nenhuma. Não tem ação nenhuma, não tem atitude de fé, porque a incredulidade, né, ali, no caso, era muito grande. Então, o que é uma pessoa que não tem fé? É o incrédulo, é o que não acredita. Nós podemos olhar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, aqueles 10 espias, lembra? Tinha os 12 espias. Moisés pediu que eles fossem olhar a terra. Lá em Números, capítulo 13, eles foram espiar a terra para trazer um relatório para Moisés. Quando eles voltam, o que eles falam para Moisés? 10 daqueles espias dizem para Moisés que não tem condições. Não dá. Eles não vão conseguir entrar. Mas 2, o Josué e o Caleb, o que eles falaram para Josué e para todo mundo? Dá sim. Deus está conosco, nós vamos conseguir. Então ali nós temos 10 que são incrédulos. E esses 10 incrédulos acabou inflamando todo o povo e trouxe uma desgraça para o povo lá. Morreu muita gente ali. Então tem 2 com fé e 10 incrédulos. Os 10 prevaleceram. Então, o que é? Qual é o nível de fé? Primeiro nível, sem fé, incrédulo. Segundo, pouca fé. Os discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não pudemos expulsá-los? Por causa da pouca fé. Entendeu? Então existe sem fé e pouca fé. Lembra que eu li lá em Mateus, capítulo 6? Olhai para os lírios do campo. Os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que vestir. Estava ali também. Jesus falou: não andais ansiosos por coisa alguma. Calma aí, calma aí. Vocês não podem acrescentar um côvado à vossa vida. Olhai para os lírios do campo, como crescem. Nem mesmo Salomão se vestiu como um lírio desse. E, no entanto, o lírio cresce e morre, vira uma erva. Olhai para os pássaros. Não planta, não colhe, não semeia, não faz nada. E o vosso Pai Celestial cuida deles. Vocês não têm muito mais valor do que os pássaros, do que os lírios do campo? Homens de pequena fé, homens de pouca fé. Então, se Deus cuida do campo, cuida das flores, cuida dos animais, dos pássaros, não vai cuidar de vocês, homens, de nós, homens de pouca fé. Tá vendo? Então tem o sem fé e o de pouca fé. Mas também tem gente que tem muita fé, grande fé. O caso que eu li para vocês aqui, a mulher cananeia. A mulher chega, vem por trás ali, né? Os discípulos estão com Cristo e a mulher está gritando. E os discípulos falam para Jesus: Senhor, essa mulher vem gritando atrás de nós. E Jesus fala: eu fui enviado em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher vem, se prostra diante dele e adora ele. Senhor, tem misericórdia. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus fala: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Olha o que Jesus falou para a mulher. Ele está falando assim: o primeiro pão é dado aqui para o meu povo. Então eu não vou pegar o pão que é para dar para os filhos aqui de Israel e dar para vocês aí, pagãos, gentios, de outras nações por enquanto, não. Mas a mulher falou para ele: mas os cachorrinhos também comem migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher está falando para Jesus: Senhor, eu não preciso comer na mesa, mas o Senhor dá um pedacinho do pão para mim, uma migalha, já resolve o meu problema.
Aí Jesus falou para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Tá vendo? Seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia fala que naquela hora a menina dela ficou curada lá. Ficou livre do demônio lá. Ficou curada, com saúde. Então a mulher teve uma grande fé. Tem aquele centurião também, lembra aquela passagem do centurião? Jesus ficou sabendo que o servo, o criado do centurião, estava doente. E Jesus foi para curá-lo. Mas o centurião enviou mensageiros ao encontro de Jesus e disse: não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma só palavra e o meu criado será curado. E Jesus falou assim: nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. E desde aquela hora o criado ficou curado. Então existe fé grande. Tá entendendo? Então vamos lá. Quais são os níveis de fé? Sem fé, incredulidade. Segundo nível, pouca fé. E o outro, grande fé. Que nós possamos crescer na fé. Ok? Guardou aí então os 3 níveis de fé, né? Tranquilo. Vamos lá então, vamos continuar. A Bíblia ensina que cada pessoa tem uma certa medida de fé que lhe é dada como um dom de Deus. Romanos 12, verso 3. Romanos 12. Romanos 12. Olha para você ver, Romanos 12. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a Deus deu uma medida de fé para cada um. A palavra medida é exatamente uma quantidade, mas a fé pode ser aumentada e desenvolvida como um músculo no corpo humano por meio do exercício e prática. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8. Ó, podemos desenvolver a fé. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 8. Olha aí, ó. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, o conhecimento, né? E a ciência, o conhecimento, a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Então nós devemos crescer na fé, acrescentar à nossa fé os valores, a virtude, acrescentar o conhecimento, a temperança, o domínio próprio, a paciência, a piedade, o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver essas coisas em abundância, nunca vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa aqui, ó, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. 2 Tessalonicenses 1, 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1,
versículo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então, a fé, ela pode ser desenvolvida, né? Pode ser trabalhada, né? Devemos acrescentar à nossa fé a virtude, acrescentar o conhecimento de Cristo, acrescentar a piedade, acrescentar o amor fraternal, a caridade, entendeu? Nós devemos abraçar com outras coisas, ficar só na fé contemplativa, não, mas crescer no conhecimento do Senhor. Você vê quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, a vossa fé está crescendo muitíssimo. Nós temos observado o amor de uns para com os outros, o amor fraternal. Entendeu? A fé ela deve ser acoplada, associada com esse tipo de atitudes que fazem parte do caráter cristão, que faz com que o Espírito Santo atue, né, no caso ali das virtudes, do fruto do Espírito, né? A longanimidade, a bondade, o amor, a alegria. Então devemos estar com isso, acrescentar a nossa fé, fazer ela desenvolver. Tá entendendo? Vamos lá. A fé também, cada crente, né, tem alguma fé, porque é por meio da fé que somos salvos. É por meio da fé que nós somos salvos. Então, cada crente tem uma porção de fé, uma medida de fé repartida a cada um. Todos nós temos uma medida de fé. Como aumentar a fé? A Bíblia mostra-nos como aumentar a fé. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Você aumenta a sua fé com Deus ao ouvir a sua palavra. Vamos ver Lucas 17, 5. Lucas 17. Lucas 17, versículo 5. Abre comigo então. Aqui no Lucas, capítulo 17. Está escrito assim, no verso 5. No verso 5, olha aí. Ó. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé, quer dizer, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós será o servo a lavrar ou apacentar o gado a quem, voltando ele do campo, chega-te e assente à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás? Portanto, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, eles perguntaram para ele: acrescenta a nossa fé. Se tivesse fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quando Jesus fala para ter fé como um grão de mostarda, né, o grão de mostarda é um grão de areia. Mas é que o grão de mostarda, olha bem, ele não falou, se tivesse fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda ele é pequenininho, mas ele desenvolve e cresce e se torna uma grande hortaliça. Então, se você tivesse fé como um grão de mostarda, eu tivesse também, a fé da gente ela vai sendo desenvolvida. Nós precisamos desenvolver essa fé. Quando ele fala, por exemplo, do servo lá, dentro da resposta dele:
que o servo, quando o seu senhor vem do campo e o servo prepara a mesa para ele, e o senhor assenta e é ali, né, servido, o senhor não vai agradecer o servo por aquilo, porque o servo fez a obrigação dele. Então Jesus também está falando assim, nós somos servos inúteis se a gente fizer só aquilo, só ficar naquele quadradinho nosso. Ele está dizendo para a gente desenvolver a nossa fé, para a gente desenvolver, experimentar pela fé, arriscar algumas coisas pela fé, aprender a desenvolver a nossa fé, como um grão de mostarda. O grão de mostarda não fica ali resoluto naquele grão como se fosse um grão de areia, não, ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo e se torna como uma hortaliça. Então ele cresce. Então nós também devemos desenvolver a nossa fé. Tá bom? Não ficar fazendo só aquilo que foi mandado, só aquele quadradinho ali. A gente tem que orar ao Senhor e ampliar as coisas. A fé pode ser acrescentada. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10. Olha, Romanos 10, verso 17. Ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela tem uma capacidade de produzir fé na gente. Então, quando você está ali ouvindo a palavra, pregando a palavra com carinho, com amor para alguém um dia, depois ora a Deus uma outra ocasião, aquilo vai gerando uma fé. Então, a palavra de Deus tem essa capacidade de gerar fé no nosso coração, quando a gente ouve a palavra. Agora, devemos tomar cuidado para não... Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu e comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, mas ela não cresceu porque não tinha raiz. Outra parte cresceu, caiu no meio de espinhos, mas ela cresceu, os espinhos também cresceram e sufocaram ela. E outra parte da semente caiu em boa terra e produziu e deu fruto a 30, 60 e 100 por um. Então, Jesus explicou que a semente que caiu na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria. Mas as aves ali não se representam. Mas veio o inimigo, o diabo, e arranca a palavra do coração para que não se salvem crendo. Então são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, mas de repente não tem firmeza, não tem de pouca duração. E também o que caiu nas pedras. Caiu na beira das pedras, secou, porque não tem raiz. Precisa ter raiz. Caiu no meio dos espinhos, são aqueles que recebem a palavra, até ficam alegre, animado com a palavra, ficam felizes por um pouco de tempo, mas os prazeres do mundo, os deleites, as riquezas, abafam o crescimento da palavra. Então devemos tomar cuidado. Agora, o último porção de semente caiu em boa terra e deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então devemos tomar cuidado com o inimigo que usa às vezes pessoas de perto da gente, usa pessoas bem chegadas mesmo para... Ah, mas você está ouvindo isso aí? Você está indo na igreja? Ah, mas toda religião é uma só. Ah, para que isso? Vai dar dinheiro para o pastor? E começa a falar na sua cabeça, a pessoa desanima de ir na igreja, desanima de ler a Bíblia. E a Bíblia é complicada, aí você não vai entender. Não, é o inimigo usando pessoas próximas da gente para poder arrancar a palavra do nosso coração, para que não se salve crendo. Mas a palavra de Deus tem o poder de gerar fé. Mas nós devemos guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. A palavra produz fé no nosso coração. Tudo bem? Vamos lá. Você deve primeiro ouvir a palavra de Deus para arrepender-se do pecado e receber Jesus como Salvador.
A fé salvadora vem ao ouvir a palavra de Deus. Após ser salvo, ensinamentos e pregações bíblicas continuarão a aumentar sua fé. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais sua fé aumenta. O crescimento da fé facilita a viver uma vida santificada. Aumentar a fé o ajudará rumo ao aperfeiçoamento. O escudo da fé o protegerá dos ataques do inimigo. Se você aumentar sua fé, você aumentará suas forças espirituais defensivas. Mesmo uma pequena quantidade de fé já é algo poderoso. E ele lhes disse, né? Pois em verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, nada vos será impossível. Nada é impossível se você tiver ao menos uma pequena quantidade de fé. Então vamos voltar aqui, ó. Aumentar a fé. Primeiro devemos ser salvos, receber os ensinamentos. Depois, a fé vai nos ajudar a viver uma vida santificada. Aumentar a fé nos ajuda ao aperfeiçoamento. E o escudo da fé também nos ajuda a proteger. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ouvir a palavra, arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Receber a salvação. Tá? O capacete da salvação, receber a salvação. Depois, né, igual lá em Atos capítulo 2, verso 37, eles ouviram a pregação de Pedro e perguntaram: o que nós devemos fazer, irmãos? Pedro falou: arrependei-vos, arrependei-vos, né, e cada um de vós receba o dom do Espírito Santo. Então, a primeira coisa é arrependimento. Depois você recebe a salvação. Recebe pela fé em Deus, pela fé em Cristo, você recebe Ele como Senhor e Salvador. Depois você vai crescendo, ouvindo as mensagens, ensinamentos, aprendendo a ler a Bíblia e tal. Você vai fortalecendo a sua fé. Em Efésios 4, verso 11 em diante, diz lá que Jesus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos irmãos, visando a melhora, o crescimento de cada um de nós, para que nós possamos chegar à maturidade de varão perfeito, semelhante a Cristo. Então, nós aprendendo a palavra, crescendo na palavra, ouvindo a palavra, nós vamos buscar a santificação e, por meio dos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão já ali com os dons de Deus, um pouco mais na frente da gente, nós vamos ser aperfeiçoados, melhorados. E vamos também usar o escudo da fé, conforme eu falei agora há pouco atrás para vocês, para que não sejamos atacados, né, e atingidos pelos dardos inflamáveis do maligno. Às vezes a gente é atacado, mas o escudo defende, o escudo da fé defende. E se nós tivermos fé como um grão de mostarda, já como um grão de mostarda, a gente pode fazer grandes coisas, grandes obras. Né? Deus pode usar a gente poderosamente. Tá ok? Fé é substância. Não olha as circunstâncias externas. É colocada no mundo invisível, onde Deus está. É trazer do espiritual para o natural. A todos o que ouvem a palavra do reino não compreende, vem o maligno. Quando você entende o que Deus está dizendo, então a fé é gerada. Então, olha bem para você ver. Mateus 13, 19. A todos que ouvem a palavra, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno. O que o maligno vem? Vem para tirar o entendimento. Porque se você entender, a fé vai ser gerada. E fé é uma substância, não olha as circunstâncias externas. É colocada no mundo invisível, onde Deus está. É trazer do espiritual para o natural. Então, em Mateus 13, conforme eu falei para vocês agora há pouco, a parábola do semeador. Mas em Mateus capítulo 13, verso 19.
Olha para você ver. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata e tira o que foi semeado do coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tá vendo? Tira o que foi semeado. Vem o maligno. Ó, quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. É o que ouve e compreende a palavra. Então é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, olha, o que ouve e compreende produz frutos. Agora, o que o outro que ouve e não entende, não compreende, vem o maligno e tira o que foi semeado do coração. Você vê que coisa? Quando a pessoa ouve a palavra e não entende, aquela palavra, o inimigo tira ela do coração, ele descarta. O que ele tem que fazer quando ele não entende? Ele tem que buscar entender. Porque se ele não entende, não vai gerar fé. Porque nós lemos agora, mas o que ouve e entende dá fruto. Por que ele dá fruto? Porque ele entendeu. Quando você ouve e entende, aquilo gera dentro de você uma fé. O que é fé? Fé é uma convicção, é uma certeza. Então, olha a importância de ouvir e entender. Então não é simplesmente, eu escutei lá, eu fui lá e tal, mas não entendi nada. Então, peraí, não entendeu nada? Calma, nós precisamos entender. Não pode desistir. Não desista, mesmo que você não entenda. Por quê? Porque quando você entende, você produz algo. Quando você ouve e entende, você produz. Por que produz? Porque gerou ali, tipo, uma energia, uma capacitação, uma força, uma convicção. Você está entendendo? Isso é a fé. A fé é gerada pela palavra, quando a gente entende. Quando você entende o que Deus está dizendo, então a fé é gerada. Vamos lá agora, fé e obras. Fé e obras. A fé é um dom de Deus. Por fé queremos dizer aquilo que você crê. Por obras queremos dizer aquilo que você faz. A Bíblia ensina, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Fé é dom de Deus para crer. Isso não quer dizer as obras que você faz não sejam importantes. Isso não quer dizer que as obras não sejam importantes. Fé vem primeiro como dom, obras, o que você faz são o teste de sua fé, é ou não verdadeira. Tiago capítulo 2, 14, 18. A fé é uma substância, no grego é pistis. Marcos 11, 24. Fé é ter certeza que já recebeu antes da manifestação física. Crença é o verbo, no grego pisteu. Crer significa agir. Crer é um verbo gerando ação. Se você tem fé e não colocá-la em ação, nada acontecerá. Suas obras, como você vive e reage às necessidades que estão ao seu redor, são um teste da realidade da sua fé. Tiago faz a ligação entre fé e obras como exemplo de relacionamento entre o corpo e o espírito do homem. Seus atos refletem a fé que está dentro de você. O justo viverá pela fé. Então vamos aqui, ó. Vamos de novo. Fé é um dom de Deus. Fé, aquilo que você crê. E obras
aquilo que você faz. Então, para a gente entender aqui, ó, fé e obras. Nós somos salvos, Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Somos salvos pela fé em Deus. Sem obras. Sem as obras. Não é o que eu faço que vai fazer eu ser salvo. Não, não. Primeira coisa, a salvação é pela fé em Deus. Agora, as obras testificam, demonstram a fé que eu tenho. São a prova da fé que eu disse que eu tenho. Como que eu digo que eu tenho fé em Deus? Como diz Tiago lá, capítulo 2. E eu vejo uma pessoa passando necessidade e eu simplesmente falo para ela, vai embora em paz. Não, se ela tem uma necessidade e eu tenho condições de ajudá-la, ainda mais, eu devo ajudá-la. Então, Tiago está dizendo que a fé precisa das obras. Porque ele fala, mostra-me a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras, eu mostro a minha fé com as minhas obras. Então nós temos aqui, às vezes alguém pensa, né, que Tiago e Paulo estão em divergência, estão em desacordo. Não, não, não. Paulo diz que a salvação é pela fé em Deus. Nós somos justificados pela fé em Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. Somos justificados pela fé em Deus. Então, existe dois pontos de vista. O ponto de vista de Deus e o ponto de vista dos homens. Do ponto de vista de Deus, em primeiro momento, nós somos justificados pela fé em Cristo. Mas do ponto de vista dos homens, para eu viver nessa terra, as minhas obras mostram a fé minha em Deus. Se eu digo que eu tenho fé em Deus, que eu sou um homem cristão, que eu sou salvo, quais são as minhas obras daqui para frente? São obras que vão trazer tristeza, desânimo, incredulidade, negativismo, pessimismo, depressão? Não. As minhas obras serão obras ótimas, obras legais, obras que estarão em acordo com a vontade de Deus. As minhas práticas serão práticas saudáveis. Então, as obras demonstram a fé em Deus que eu disse que eu tenho. Agora, presta bem atenção. Uma pessoa que só pratica boas obras, mas não tem fé em Cristo, não está salva. Não está salva. Pois a salvação não é pelas obras. Salvação é pela fé em Cristo. Cristo é o que pagou a nossa dívida, o que pagou a nossa conta. Cristo é o Salvador. Sem Jesus não tem salvação. Então, se a pessoa só faz boas obras, é piedosa, tudo, mas não acredita em Deus, não acredita em Jesus, ela não está salva. Porque a salvação não é um mérito da pessoa, não é pelas obras. Ela precisa crer que Jesus carregou a condenação dela, que Jesus pagou o preço dela. Porque mesmo ela fazendo boas obras, ela tem uma natureza pecaminosa, ela está em pecado. Ela não acertou a sua conta com Deus. Você está entendendo? É a mesma coisa alguém que trabalhou numa empresa, aí saiu lá, vamos supor, ela saiu lá devendo na empresa uma fortuna. Aí ela sai e trabalha em outras empresas lá e faz só coisas boas. E ela se torna uma pessoa maravilhosa. Tudo bem, muito bom, mas ela tem uma dívida lá atrás que ela não acertou. Ela precisa acertar aquela dívida dela lá. A não ser que aquela pessoa lá, ela pediu perdão, a pessoa perdoou ela. Ela acertou, mas se ela não acertou, aquela dívida está lá. Então a pessoa faz boas obras, mas não acertou a dívida dela para com Deus. Então quando ela morrer, ela vai entrar no céu. Por quê? Como? Se Jesus é o único mediador, se Jesus é o único caminho, se Jesus é a única salvação. Ela não creu em Deus, não creu em Jesus. Como que ela vai entrar lá? As boas obras dela vai garantir a salvação? Espera aí, então existe outro caminho de salvação. Então existe outros meios de salvação. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há expiação, não há salvação. E quem é que expiou o sangue? Quem é que derramou sangue por nós? Jesus.
Então, imagina bem, você também tem lá uma infração lá de trânsito, por exemplo. Você atravessou o sinal vermelho e machucou alguém lá. E você foi levado diante do juiz. E o juiz, então, passou uma sentença para você. Qual que é a sentença? Durante 6 meses você tem que levar uma cesta básica para uma casa de recuperação. Aí você leva no primeiro mês, no segundo mês. Aí no terceiro mês você fala assim, não vou levar para casa de recuperação, não. Eu vou entregar na rua. Não, você não está cumprindo. Por quê? Vai dar problema. Por quê? Porque ó, se você chegar no juiz lá e o juiz perguntar, e aí? E pegar o papel lá, mas você não levou na... Entendeu? Você não levou, entregou na casa de recuperação, nas casas. Ah, eu entreguei na rua. Não. A ordem não foi essa. Então a mesma coisa. Qual que é a legislação para que nós possamos ser salvos? Nós precisamos de alguém para pagar a nossa conta diante do tribunal de Deus. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Romanos 3:23. Então, a pessoa que está praticando boas ações, tudo bem, ela está praticando, muito bom, legal, mas ela está afastada da presença de Deus. Romanos 3:24. Mas são resgatadas, são justificadas pela fé em Cristo. Então, ela não é justificada porque ela está fazendo boas obras lá. Ela só é justificada pela fé no que Cristo fez por nós. Mas é uma coisa legal fazer boas obras? É. Mas a justificação diante de Deus é pela fé em Cristo. Então, quando eu tenho fé em Cristo, com certeza eu praticarei boas obras. Não tem como eu dizer que tenho fé em Deus e as minhas obras não corresponder à minha fé em Deus. Consegue entender isso? Então, Tiago, ele mostra o ponto de vista diante das pessoas. E Paulo mostra o ponto de vista de Deus para conosco. O ponto de vista da palavra. E Tiago mostra o ponto de vista da nossa prática, da nossa vida diária. Não há contradição entre os dois. Então, a fé e obra, tem que saber posicionar as duas coisas juntas. Tá ok? Aquele ladrão na cruz, por exemplo, quando morreu do lado de Cristo lá, ele não teve obras nenhuma. Mas o que Jesus falou para ele? Quando ele creu em Jesus, o que Jesus falou para ele? Ele falou para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem recebeu a salvação pela fé em Cristo. Tá entendendo? Vamos lá, vamos continuar. Alguns exemplos de fé bíblica com ações correspondentes. Mateus capítulo 7, verso 24. Este homem não apenas ouviu a palavra, mas agiu. A casa ou a vida desse homem foi construída numa rocha, não podia cair. Se você não agir com fé, você vai continuar a falhar em sua vida. Então, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Tá vendo? Então, quem praticar, aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as põe em prática, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A importância da prática da palavra. Quando a gente pratica a palavra, quando a gente ouve e coloca aquilo em prática na nossa vida, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha.
Vai vir as dificuldades, vai vir as tempestades, vai vir os vendavais, mas a vida da pessoa, a casa, no caso, que representa a vida da pessoa, vai estar firmada, vai estar bem firmada, não vai cair. Agora, aquele que ouve, mas não coloca em prática, mas ouve, mas não coloca em prática, é a pessoa que constrói a sua vida sobre areia. Quando vier os vendavais, as dificuldades, ela vai desmoronar. Por isso que tem muita gente desmoronando por aí, muita gente enfraquecida por aí, porque nunca colocou em prática a palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Quando a gente coloca em prática, no mundo espiritual, é como se a gente estivesse construindo a nossa vida com firmeza, com solidez, com fundamentos. Então não adianta querer enganar o pastor, enganar fulano, ciclano, é uma coisa particular. Quando a pessoa então tomba, cai, provavelmente é porque a vida dela não foi fundamentada na rocha. Ela era apenas ouvinte, mas não era praticante. Lucas capítulo 5, verso 17 ao 25. Jesus viu a fé pelas ações. Os 4 homens não aceitaram a derrota, porque a fé age sempre, a fé que age sempre vence. Então, Lucas capítulo 5, do verso 17 ao 25. Lucas capítulo 5, verso 17. Olha para você ver. Lucas 5, verso 17. E aconteceu que num daqueles dias estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhes: Homens, os teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Então aqui nós vemos os homens que trazem, eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, maravilha. Então aqui nós temos mais um exemplo de atitude de fé, de prática de fé, de obras de fé. As obras acompanharam a fé, tá vendo? Eles tinham fé que se colocasse aquele homem diante de Jesus, ele seria curado. E não tinha como chegar com aquele homem. A multidão ali não deixava. O que eles fizeram? Tiraram as telhas e desceram aquele homem pelo telhado. Então, bem, a fé deles fez com que eles achassem um meio de levar aquele homem até Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé deles, quer dizer, a atitude de fé. Então, o que eu estou querendo mostrar para você aqui? Que a fé, ela tem obras, ela tem atitudes, ela tem ações. Assim como um homem que tem fé constrói a sua casa sobre a rocha, um homem que tem fé, quando pratica, é como alguém que constrói
a casa sobre a rocha. Esse homem também aqui, esses homens também aqui, estão mostrando a fé deles, praticando a fé, agindo por fé. O que aconteceu? Aquele homem foi curado. A fé trouxe a vitória. A fé deles trouxe a cura para eles, para aquele homem. Valeu a pena. Hebreus capítulo 11 também nós temos ali a lista dos heróis da fé, né? Lista os nomes de pessoas que foram grandes exemplos de fé e que agiram de acordo com a sua crença. Mas há um homem na Bíblia que é chamado o pai de todos que creem. Seu nome é Abraão. Cristãos são aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão e são conhecidos como os filhos de Abraão. Por sua fé em Deus, Abraão foi justificado. Se cumpriu a escritura da qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Hebreus capítulo 11, né? Os heróis da fé. Quanta coisa bonita tem lá em Hebreus capítulo 11. Vai falar de Noé, né? A fé de Noé, divinamente avisado, fez a arca lá. Que coisa, quantos anos levou para ele fazer aquela arca? Tudo pela fé. Né? Se foi só ele, a família que foi salvo, quanta gente que tinha lá. Então as pessoas não acreditaram, não creram. Que coisa. Abel ofereceu um sacrifício melhor, agradou a Deus, o sacrifício de Abel. Raabe, a prostituta, tomou aquela atitude pela fé. A mulher foi salva ali em Jericó. Pensa bem, você vê quanta coisa linda. Abraão, né, que é o nosso pai da fé. Né? Abraão, com 99 anos, 100 anos, teve um filho. A mulher dele era estéril. A Sara, com 89, 90 anos. Ele creu em Deus. Claro que no começo não foi fácil, mas ele creu em Deus. Então ele é o nosso exemplo de fé também. Claro que número 1 é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas Abraão é o pai da fé, humanamente falando. Abraão creu contra a esperança. Não tinha esperança mais. Romanos capítulo 4, que nós lemos para vocês no outro vídeo. Não tinha esperança, não tem esperança. Ninguém espera mais nada de Sara. Não espera. Então ele creu contra a esperança e Deus fez a obra ali, o milagre aconteceu. Então nós somos filhos de Abraão também pela fé. Então os que são da fé, os que andam na fé, que é o nosso novo estilo de vida. Lembra que eu falei? Nosso estilo de vida agora, nós não andamos por vista. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Não andamos por vista, mas pela fé. Então, se andamos por fé, então nós somos descendentes, aliás, filhos de Abraão pela fé. Olha para você ver. Romanos 4:12, Gálatas 3:7. Vamos ver aqui primeiro. Romanos 4:12, 4:12. Olha aí, ó. E fosse, vamos ver o 11, e recebeu o sinal da circuncisão, se referindo a Abraão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão. Quer dizer, nós que estávamos na incircuncisão, que não pertencíamos ao povo de Israel, nos tornamos filhos, né, da fé de Abraão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então, Abraão é o pai dos que estão na circuncisão e o pai daqueles que estão na incircuncisão. Agora, em Gálatas 3,
Gálatas 3, verso... Vamos ver o 7. Gálatas 3, verso 7. Vamos ver aqui. Olha para você ver. Verso 6. Ó. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Outra coisa interessante também aqui é em Hebreus, que nós lemos aqui os heróis da fé. Apenas um versículo aqui também que eu quero mostrar para vocês. Hebreus 11, versículo 3 aqui. Aliás, versículo 2, ó. Versículo 1 e 2. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Alcançaram testemunho. É interessante, né? Os heróis da fé. Abraão é o pai da fé. Nós somos, pela fé, filhos de Abraão, né? Os da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3 aí. Abraão foi pai daqueles que estavam na circuncisão, quer dizer, os de Israel, e os que estavam na incircuncisão, que somos nós, que andamos pela fé também. Agora, os heróis da fé, eu acabei de ler para vocês aí, Hebreus 11, 2. Foi por ela, foi pela fé que os antigos, que os heróis da fé deram bom testemunho. O que é um testemunho? Como que é o seu testemunho aí? Seu testemunho de vida, com seus vizinhos, na escola, no trabalho. Como que é o seu testemunho? Isto é, como que as pessoas veem em você? Como que é a sua prática? O que você deixa de marca onde você passa? Qual é a impressão que você deixa onde você passa? Onde você conversa? Onde você atua? Onde você trabalha, estuda? No contexto social em que você está? Quais são as suas práticas? Como que as pessoas veem você? Isto é, de uma forma resumida, qual é o seu testemunho? Então, olha bem, quando a gente lê Hebreus capítulo 11, verso 2, diz assim, ó, foi por ela, isto é, foi pela fé que os antigos, que os heróis da fé deram bom testemunho. Então, foi pela fé que eles deram bom testemunho, vamos dizer assim, entre aspas, na escola, no trabalho, na rua, dentro da vizinhança ali, em torno das pessoas que estavam morando em torno deles, na sociedade, num contexto imediato da sociedade, depois também na sociedade um pouco mais ampla, amplificada. Quer dizer, eles deram um bom testemunho. Como que você age desse jeito, fala desse jeito, confia em Deus desse jeito, Abraão? Sua mulher é estéril, como que você está vivendo? Não, ele está dando um bom testemunho, mas como que você está? Pela fé. Pela fé. Como Noé, que você está fazendo essa arca? Como que seus filhos estão trabalhando aí faz meses? Não, pela fé. Pela fé. Como Abel ofereceu esse sacrifício? Pela fé. Como Raabe, você segurou os espias aí, você colocou essa fita vermelha, como que você está acreditando que o povo de Israel vai entrar aqui, destruir tudo, e você vai estar salvo? Como que você acha que você vai se salvar? Pela fé. Como Gideão, que você acha que vai vencer aqueles homens lá com 300 aqui? Pela fé. Está entendendo? É pela fé que a gente dá um bom testemunho. A fé, o homem natural não compreende. O homem natural não compreende. A fé é uma substância, é algo que está dentro da gente. É uma certeza. Quando a gente tem, a gente tem. Quando a gente tem, a gente tem. Quando a gente tem, a gente tem. Quando não tem, não tem. As razões pelas quais Abraão é um exemplo a ser seguido. Ele foi justificado pela fé, mas suas obras foram uma confirmação, uma prova de sua fé. Ele ouviu a palavra, ouviu e obedeceu. Ele creu na palavra. Ele não somente ouviu as promessas de Deus, ele acreditou nelas. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será chamada a tua descendência. Romanos 4:18. Ele mudou sua condição de perdido. Ouvir a palavra de Deus resultou em uma mudança na vida de Abraão.
Ele foi pai de Isaac, que foi pai de Israel, e hoje Abraão é pai de multidões. Ele aceitou a promessa como uma verdade, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Isto é fé em Deus. Ele é um exemplo para nós. A fé para com Deus demonstrada por Abraão é um exemplo para ser seguido. Você deve ouvir a palavra de Deus, crer na palavra, sair de sua condição de perdido, arrepender-se de suas obras mortas, aceitar as promessas de Deus como uma verdade e agir. A fé de Abraão foi acompanhada de obras que provaram a sua fé. Então você vê que coisa linda a vida de Abraão? Abraão ouviu, né? Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu, acreditou, saiu de uma condição de perdido. É como se ele tivesse arrependeu, virou as costas para aquela vida e mudou de vida, tomou uma direção agora dada por Deus. Caminhou em fé, fé naquilo que Deus havia lhe dito. Então sai da condição de perdido e vai agora andar pela fé. Vai acreditar nas promessas, vai agir de acordo com as promessas de Deus. Está entendendo? Vai ser provado nas promessas de Deus, vai agir por fé. Vai ser um homem que não tinha filho, vai ser pai de nações, pai de multidões. Hoje, 2020, Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai de Israel na fé, é o pai da nação de Israel. Dele veio Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú. Olha bem, Esaú gerou tantos povos, Jacó gerou Israel. Olha que coisa. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu contra a esperança. Romanos 4,18. Não tinha esperança nenhuma, mas ele acreditou e agiu de acordo com a sua fé. As obras de Abraão acompanharam a sua fé. As práticas dele, as atitudes dele foram atitudes de fé. Isto é, as obras dele foram obras que declararam, que provaram que a fé dele era verdadeira. Então, se eu tenho fé em Deus, você também tem. Você crê em Jesus mesmo, de verdade, as suas obras mostrarão, declararão para todos, olha aí. As suas obras serão uma luz e as pessoas vão glorificar a Deus por meio daquilo que você está agindo, fazendo. Vamos lá. Crer no coração e confessar com a boca é o princípio básico da vida cristã. Na verdade, somente quando este princípio básico da fé entra em operação é que podemos dizer que nascemos de novo, de acordo com Romanos 10, verso 8 a 10. Sua vida nunca estará acima de sua fé. O que você crê é o que permeia seus pensamentos, vai sair da sua boca e é o que vai dirigir suas ações e, consequentemente, suas conquistas. A nossa confissão deve estar em linha com aquilo que cremos, ou então não estamos totalmente andando em fé, como a Bíblia instrui. Não podemos dizer que estamos crendo por algo se aquilo não faz parte de uma confissão diária em nossa vida. Paulo cita em 2 Coríntios 4,13 um texto do livro de Salmos 116. Crie, por isso falei. Estive muito aflito. O salmista estava aflito, mas ele não confessou o que ele sentia no versículo 7. Ele diz, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. A nossa fé está diretamente ligada ao que confessamos e é importante sabermos melhor sobre a confissão de fé. Vamos analisar Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vemos no texto bíblico acima que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sabemos que a palavra apóstolo, entre várias definições, significa alguém que é enviado. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus para trazer a base ou o fundamento. Quando um apóstolo está em operação, uma das características mais impressionantes do chamado apostólico é que o apóstolo tem a capacidade sobrenatural de trazer ou lançar fundamentos.
seja na doutrina, no ensino ou na igreja como um todo. Quando o texto aqui diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, é porque Jesus traz fundamento. Ele trouxe fundamento, ele trouxe base à nossa confissão. Mas como ele faz isso? Bem, é importante notarmos que a Bíblia diz em 1 João 1,14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é a palavra de Deus. No início, ele, o Verbo, estava com Deus, e ele se fez carne, ou seja, a palavra de Deus, Jesus se materializou. Em Hebreus 10,5 está escrito que Deus preparou um corpo para Jesus. Então Jesus, como sendo a palavra que tomou forma, nos trouxe com isto o fundamento para que quando, hoje, confessamos a palavra de Deus, ela se materializará. Então voltemos aqui. É importante a gente crer e confessar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita. Se eu acredito, então eu falo. Não, eu creio, vai acontecer, Deus está comigo, isso vai virar, a vitória está certa, a vitória está na mão. Segundo aos Coríntios 4,13, Paulo falou, cri, por isso falei. Então, cri, por isso falei. Olha para você ver, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, está dizendo assim: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, por que eu falo? Por que eu falei? Porque eu cri. Cri, por isso falei. Então a gente só fala quando a gente crê. É interessante no Salmo 116, né? Salmo 116, que o salmista estava aflito, mas ele não confessou a aflição dele. Ainda que ele estivesse aflito, ele confessou a vitória. Vamos ver lá. Olha aí para você ver, Salmo 116, verso 10. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Quer dizer, ele estava aflito, mas ele não falou a aflição dele. Olha bem para você ver, ó. Ele fala aqui, ó: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Ó, então o que está aqui, ó, a interpretação do Salmo aqui? Ele estava aflito, cordéis de morte cercaram ele, a situação estava difícil, mas ele falou o quê? Ó Senhor, o Senhor vai livrar minha alma. Ó Senhor, tu és grande. Ó Senhor, tu és poderoso. Então ele falou: vou viver, vou estar na terra dos viventes, vou estar firme. Eu falei tudo isso, que Deus ouviu a minha oração e tal, apesar de eu estar cercado por cordéis de morte, mas eu falei aquelas coisas boas, agradáveis, de vitória. Por quê? Por que eu falei? Porque eu criei. Por que eu falei? Porque eu acreditei. Por isso que Paulo escreve, segundo aos Coríntios 4,13, ele fala: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso que nós falamos. Então o que Paulo está dizendo? Nós cremos que tudo vai dar certo, que vai dar vitória, que nós vamos sair dessa, que nós vamos vencer, que estamos vencendo já, estamos superando, vamos dar a volta por cima. Por que eu estou falando? Porque eu creio. Então, o falar aquilo que você crê é muito importante. A sua fé, a sua fala, não vai estar acima do que você crê. Se você está falando que não vai dar certo e tal, é porque você não está crendo.
Então nós precisamos acertar a nossa condição aqui dentro, a nossa condição interna. Então o problema está aqui dentro. Se eu estou falando que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que eu sou miserável e tal, então o problema está onde? Está aqui dentro. A nossa boca está mostrando, né, um problema aqui dentro, no coração. Então nós precisamos trabalhar aqui, ó, ouvir mais a palavra, entender a palavra para que possa gerar essa fé e mudar o nosso falar. A nossa boca está mostrando o que está dentro. Agora, quando nós lemos também lá na apostila Hebreus 3, né? Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Olha que coisa interessante. Sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é apóstolo e sumo sacerdote. Então, o que é um apóstolo? Conforme nós acabamos de ler na apostila. Apóstolo é o enviado. É o que faz os fundamentos. É o que estabelece os fundamentos. Olha bem. O apóstolo significa o enviado, o que estabelece os fundamentos. Paulo era um apóstolo do Senhor. Ele estabeleceu a igreja em vários lugares. Ele estabeleceu os fundamentos. Ganhou pessoas e estabeleceu os fundamentos da igreja em Filipos, né, em Atenas, em Éfeso, né, nas regiões da Galácia, etc, etc. Agora está dizendo aqui, Hebreus 3, Jesus Cristo é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aí está mostrando lá que Jesus é a palavra, o verbo, que se fez carne e habitou entre nós. João 1, Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então o que está acontecendo? O que é espiritual veio no campo físico, para o natural. Quer dizer, primeiro o espiritual, depois o natural. E Jesus estabeleceu os fundamentos da fé. Então, quando você está falando, você está estabelecendo o fundamento da fé. Jesus, ele é o primeiro enviado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está mostrando para nós que o que é invisível para nós, a palavra, ela vai trazer algo à existência. Jesus, que era o verbo que estava com Deus, passou a existir fisicamente. A palavra trouxe à existência o Cristo, homem. O que é isso? Quando Jesus ele dá esse pontapé inicial, ele está querendo dizer para mim e para você, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus falada com fé vai trazer no mundo físico alguma coisa que estava lá. Vai gerar lá e trazer para a gente. Então cuidado com o que você fala. Se você ainda não tem fé, né? Eu não estou dizendo que às vezes você não esteja passando por dificuldade. O próprio salmista fala, cordéis de morte me cercaram, angústia me sobrevieram, mas eu falei com o Senhor, orei ao Senhor. Por que ele orou ao Senhor daquela forma? Porque ele creu. Mas ele não estava negando que havia dificuldades à sua volta. Mas lembra do escudo da fé? Não se deixou ser influenciado, porque o escudo da fé, eu estou vendo a dificuldade com esses olhos, mas eu não ando de acordo com esses olhos, eu ando pela fé, eu vivo pela fé. Está entendendo? Então, Jesus é o que bateu a estaca, ele trouxe, ele é o primeiro que era sobrenatural, era a palavra e se fez carne. Deus preparou um corpo para ele. Então, estou querendo falar para você que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o fundamento da nossa confissão. Ele vai trazer os fundamentos. O que você está confessando? Vai materializar. Vai acontecer. Então a nossa vida, a minha vida e a sua vida, não está acima da nossa fé. Não está acima da nossa fé. A nossa fala não está acima do que nós cremos. O que nós temos hoje, a nossa volta, é o que nós acreditamos. Se você quer que a sua vida melhore, quer que haja transformações, então busque mudar o seu interior. Comece a crer naquilo que Deus disse. Ah, mas eu não creio, então vamos trabalhar isso, vamos entender isso. Porque quando a gente não entende a palavra, isso não gera fé. Mas quando a gente entende a palavra, então vai gerar fé. Quando a palavra tem raiz, vai gerar fé.
E se gera fé, eu vou partir para atitudes de fé, para práticas de fé, como Abraão, como Noé, como Raabe. As minhas práticas serão de fé e as coisas vão ser transformadas. Porque a fé e a prática vai fazer a situação mudar. Então Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Tá? Vamos ver se tem mais algo aqui para nós aqui. Então, crer no coração é o princípio da nossa confissão. Né? Jesus lançou os fundamentos. Tá. Confissão. Vamos ver aqui essa parte aqui ainda. Confissão. Confessar em grego, homologeo, falar o mesmo. Temos total garantia que a palavra de Deus, que confessamos se cumprirá. Jesus nos deu esse fundamento, sendo o apóstolo da nossa confissão. A confissão não é algo que alguma denominação inventou, criou para chamar a atenção das pessoas. Não. A confissão se originou em Deus. Ele foi o primeiro a chamar as coisas que não são como se já fossem. A fé tem uma boca. A fé tem uma boca. Tá? Então, deixa eu ver aqui. A fé tem uma boca. Deixa eu ver até onde nós vamos aqui. Para a gente poder falar com calma para vocês. Vamos voltar. Então, vou parar por aqui hoje. Confissão. Então, eu vou parar por aqui hoje, tá? Aí no próximo vídeo nós vamos falar que a fé tem uma boca. A fé fala. Tá ok? Então, reveja esse vídeo. Temos um vídeo anterior a esse. Reveja esse vídeo porque para você entender, para que nós possamos entender melhor da importância da fé. A fé é muito importante. Para ninguém roubar a palavra do teu coração, porque a palavra gera fé. E a fé faz com que nós pratiquemos, venhamos a agir de uma forma que produza para o reino de Deus e, consequentemente, para a nossa vida. Ok? Próximo vídeo vamos falar sobre a confissão, que a fé tem uma boca. Tá ok? Grande abraço para você. Até daqui a pouco, até mais. Deus abençoe.